Espera aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, iremos receber a nossa irmã querida, Nilva Maria. Seja bem-vinda para mais uma palestra. Obrigada, Carmen Lúcia. Você é uma pessoa que pode confortavelmente falar minha irmã, né? Minha irmã Nilva Maria, nossa irmã, que nós somos irmãs de sangue e de alma, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E poder falar em nome dessa casa de amor, de paz, que é a nossa casa de Maria Eulália. Agradecer a presença de todos, né? E dizer que o tema de hoje, eu tenho alguns dias já, eu abri um Minuto de Sabedoria e na mensagem tinha esse trechinho: bom ânimo, eu vos amo desde ontem e vos amarei até o final dos tempos, Jesus. E aquilo me tocou tanto que eu fiz um bilhetinho e colei aqui no meu computador. E todos os dias, esses dias tão difíceis do nosso planeta, eu leio essa frase: bom ânimo, eu vos amo desde ontem e vos amarei até o final dos tempos. E isso me conforta muito, me fortalece, né? E eu, então, decidi pensar mais profundamente sobre isso, e é isso que eu vim trazer hoje para nós dialogarmos, né? E achei bastante interessante a nossa mensagem de abertura, que trouxe assim: cada um de nós, né, que Deus é o nosso Criador, que Ele criou a todos nós, e todos nós temos uma finalidade. As pedras, as árvores, os frutos, né? Os alimentos e o homem. E olha só que lindo isso. Jesus, ele trabalha até hoje na seara de Deus, nos possibilitando o seu amor, que é o que ele tem de mais precioso. Né? Cada um de nós com o que tem. E ele derrama sobre nós o seu amor. Eu acho que é por isso que ele desde o início dos tempos em que ele esteve conosco, ele traz bom ânimo, né? Quando a gente vai olhar mais de perto o que significa a palavra ânimo, na sua etimologia, a gente percebe que ânimo vem do latim animus, que significa ter força, ter coragem, né? Expressa força, coragem, ânimo frente às dificuldades. Então, ânimo é o contrário de covardia, de desânimo, de fraqueza, de pavor. Então, quando nós estamos animados, nós estamos fortes, com coragem. E é um pouco isso que o momento que a gente vive nos pede. Quer dizer, não só esse momento. Acho que desde que a gente vem para a Terra, nós temos vários momentos em que nós precisamos de muito ânimo. Né? No momento das nossas provas, nós precisamos muito de ânimo. E aí, hoje cedo, quando eu acordei, me preparei para iniciar o meu dia, abri o meu Minuto de Sabedoria, que é uma coisa que eu tenho feito diariamente. E a mensagem que veio foi essa: tenha coragem. Eu falei, opa, hoje eu vou falar de ânimo, né? Tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhes pareçam as dificuldades, tenha certeza de que pode superá-las, com a persistência e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum dos seus filhos. Olha que mensagem linda que nós
estamos acostumados a receber, né, mensagens da espiritualidade, nos animando, nos colocando para cima, mostrando que nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos ainda colocar sentido nisso, colocar mais sentido nisso, que isso vai nos fortalecer, isso vai nos dar ânimo, isso vai nos dar coragem, não para a gente sair andando sem máscara, não para a gente enfrentar o Covid de peito aberto, entendeu? Para a gente sair andando, fazendo festa, não é para nada disso. É para que nós possamos ter coragem e força de amparar os nossos irmãos necessitados, da gente fazer a nossa parte, né? O nosso trabalho, aquilo que nós viemos fazer, que é anunciar o Evangelho de Jesus. Se nós temos dúvidas do seu amor, se nós temos dúvidas que Deus está dentro de nós, como esta mensagem tão pequena nos lembra, né? Se nós não pensarmos que tudo está, porque nós estamos no momento da transição planetária, que tudo está certo do jeito que está, que Jesus está governando, né? E que Ele nos ama desde ontem, e não vai ser agora que Ele vai nos faltar, nós vamos perdendo a persistência, a coragem, e pode vir o desânimo. Né? E o desânimo é tudo que nós não estamos precisando nesse momento. Esse momento é de muita coragem, de muita fé. A gente precisa de coragem, sim, para ir ao supermercado. Quem é do grupo de risco e até quem não é. A gente precisa, sim. A cada hora que a gente sai de casa, a gente precisa ter coragem e fé. Acreditar que a gente está protegido, né? E que a gente vai passar por isso. Né? A gente precisa ter coragem, sim, para esperar. Outros problemas que temos, que nós não temos só o problema da pandemia, os outros problemas continuam, né? A gente continua preocupando com o filho, a gente continua preocupando com o trabalho, a gente continua preocupando com um amigo, um parente, um ente querido que está adoecido, seja lá de que enfermidade. Então, coragem é uma coisa que Jesus nos ensinou e nós precisamos lembrar dela, desse ânimo, né? Porque nós não estamos soltos aqui na Terra, abandonados. Muito pelo contrário, nós estamos muito protegidos. Nós temos a proteção dos nossos anjos da guarda, nós temos a proteção dos nossos mentores. Nós que somos espíritas sabemos que nós temos a proteção dos espíritos amigos, né? Nós sabemos que nós podemos elevar o nosso pensamento numa prece e aquela angústia, aquela tristeza que está no nosso coração sai como num passe de mágica, porque nós somos assistidos, né? Nós temos nossos mentores da casa de Maria Eulália e tantos outros que nós podemos pedir, né, ajuda nos momentos difíceis, né? Então, este que é o nosso momento presente e que não adianta a gente fingir, nem negligenciar, nem entrar em depressão, dizer que não quer. Não, agora é momento de bom ânimo. Significa o quê? Que esse momento pede nossa força e nossa coragem, né? Esse momento pede fé, esse momento pede ânimo e não desânimo, certo? Então, são momentos de muita dor. É muito difícil a gente ver tantas pessoas sofrendo, vencendo a pandemia, por exemplo, ou desencarnando em massa, e não dizer que isso não nos afeta. Isso nos afeta e é bom que nos afete, porque somos humanos, né? Temos medo, sim, o medo faz parte, ele nos ajuda a nos cuidarmos nesse momento. Então, nós não temos que ter vergonha de ter medo, nós não temos de que ter vergonha de um dia ou outro nós estarmos mais apreensivos. Mas nós não precisamos estar ansiosos. Nós não precisamos estar em depressão, né? Isso não. Por quê? Porque a nós foi anunciado há muito tempo, né, que o planeta está já em transição.
E que para que a transição aconteça, deverá vir, né, o sofrimento. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra sobre ânimo, né? Falei, vou ver o que ele fala sobre o ânimo. E ele falou uma coisa que eu gostei muito, tá no livro Alvorada do Reino, uma frase que fala assim, eu copiei para falar para vocês. Não é possível ver o nascer do sol se não passarmos pela madrugada. Então é importante isso, a gente ver que nós não vamos ver o sol do novo mundo sem passarmos pela madrugada. Então, nós estamos nesse momento, né? Esse momento em que nós precisamos passar, a humanidade como um todo, passar por todas essas transformações para que a gente possa, com mais ânimo ainda, viver o mundo da regeneração e trabalhar para a obra de Deus, o nosso Criador. Foi para isso que fomos criados, para contribuir, né? Para evoluirmos, mas também para contribuir com a obra divina, porque é assim que a gente evolui. Né? Então, diz o Haroldo também que lá nessa palestra sobre o ânimo, que eu recomendo a vocês, né? Que Haroldo é Haroldo, né? É maravilhoso, não é Nilva Maria, que é aprendiz de palestrante. Ele é realmente um orador excepcional. Então, ele fala assim, que lá no livro da Gênesis, Kardec já anunciava, né, a transição planetária. E tem, acho que é o último capítulo que ele vai falar que os sinais da transição planetária, eles seriam evidentes quando a gente começasse a ver muito suicídio e muita loucura. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora, né? Muita dor, né? E aí, com isso, nós então teríamos certeza que a transição planetária estaria no seu curso, no seu auge. Então, agora que a gente está vivendo ela, que a gente já vem vivendo, a humanidade vem em transformações já há algum tempo, a gente precisa ter ânimo, porque Jesus nos ama. Ele veio à Terra por amor. Ele veio para nos ensinar o caminho, ele veio nos salvar do nosso materialismo. E ele continua nos amando, porque tudo isso que está acontecendo no nosso orbe, agora, nesse momento, tem a ver ainda com o nosso materialismo, sim. Né? Ao longo dos anos, nós fomos nos distanciando da nossa essência espiritual, a maioria de nós, e nos materializando. Né? E nos desviando mais uma vez do caminho. E esse desvio, essa materialização que nós ainda não vencemos, ela vem do nosso egoísmo, ela vem da nossa falta de amor. Então, qual é o convite da transição planetária para nós? O amor. Nós saímos da nossa posição de egoísta, tudo eu, tudo para mim, do ego, e irmos para o self, como diria Jung, né? E como diria Jesus, sair do nosso egoísmo e ir para a caridade, para o amor ao próximo. Isso é trabalhar na senda do nosso Criador. Esse é o trabalho que nós viemos realizar aqui na Terra. Né? Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele tem um capítulo que fala assim, dever e liberdade. E esse capítulo ele me impactou bastante, porque ele fala assim, que qual o homem que na hora do seu silêncio, do seu recolhimento, ele já não parou para interrogar assim, ao seu próprio coração, o que eu vim fazer aqui? Qual que é o segredo da coisa? Né? Qual que é o segredo da vida? Por que eu tenho que renascer? Por que eu vivo? Qual é a razão desse universo? Se Deus é o Criador, por que a gente tem que ficar nascendo, morrendo, passando por tantas provas, né? Então, nós nos questionamos. Quando jovens mais, né?
mais experientes, com muitas coisas já respondidas a partir da nossa própria trajetória de vida, né? Então, o homem, ele tem necessidade de saber, ele precisa de esclarecimentos para ele ter esperança, né? Essa esperança que o guia, é o que o sustenta na trajetória humana. E é por isso, então, que Deus também nos provê com essas informações, com essas esperanças. Ele fala assim, para que a gente receba essas informações, o que é preciso? Que a gente se afaste das ideias pré-concebidas, escute a nossa voz interior, né, que fala a todos nós que pararmos, nos recolhermos e escutarmos a nossa voz interior, nós vamos receber, nós vamos escutá-la, né, nós vamos ouvir. Ouvir o quê? A voz da razão, a voz da consciência. Então, aonde está a verdade? Na nossa consciência. Os nossos bons espíritos, eles nos intuem, né? Eles têm muitas formas de nos responder questionamentos que nós fazemos ao longo da nossa existência, relacionados a essa nossa finalidade, a nossa existência, né? Então, ele fala assim, que ele se dirigiu à eterna sabedoria, né, numa ardente invocação, e ela o atendeu, como ela atende todo o espírito que está animado do amor do bem. Olha que coisa linda. Então, para ele, esse livro, O Porquê da Vida, ele tem a ver com esses questionamentos que ele fez e que ele invocou a sabedoria divina, e ela o atendeu, respondendo, né? Então, e ele nos convida a fazer isso também. É importante que nós entremos em contato com o nosso interior, e isso tem sido um convite para nós nesses momentos difíceis, né? Por quê? Porque jamais a necessidade de luz fez sentir-se de um modo mais imperioso do que agora. Olha o que ele está falando lá no início do Espiritismo, é outros séculos para trás. E naquele tempo já era imperioso que a gente buscasse essa nossa essência e essa nossa luz. Por quê? Ele fala assim, os povos, eles aspiram à liberdade. O direito de uns tornou-se o direito de todos, mas é necessário que para a justiça venha, né, que ela produza seus frutos, né, e o conhecimento das leis morais. Então, o que Leon Denis fala para a gente? Para que a luz se faça, é necessário que a gente aspire à liberdade. Mas a liberdade, ela precisa vir junto com as leis morais. Porque senão, nós vamos fazer com ela o que nós estamos fazendo agora. O que nós fizemos com a nossa liberdade? Por falta de conhecimento das leis morais, pelo excesso do nosso materialismo, nós não soubemos lidar com a nossa liberdade, não estamos sabendo, porque nós estamos, ao invés de ir ao encontro da luz, que é a nossa luz interior, a luz da nossa coletividade, que nós todos somos convidados a construir, nós estamos indo buscar sofrimentos, mais trevas, buscar coisas que aumentam o nosso egoísmo, né? Então, a liberdade, ela deve ser aurelada pela luz, pela sabedoria e pela verdade. E onde está a verdade? A verdade eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós precisamos ir ao caminho da luz, que Jesus já nos mostrou por amor. Por amor ele veio à Terra, por amor ele veio ontem à Terra, lá no cristianismo primitivo. Então, Jesus diz assim, eu vos amo desde ontem. Ele quando estava aqui, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele disse assim, eu não vim destruir a lei, né? A lei de Deus. Eu vim cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido.
e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Olha o trabalho que Jesus veio fazer, né? Ele não veio aqui a passeio. Ele veio, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E ele veio dar sentido às nossas vidas, adaptá-la, adaptar as leis ao homem. E aí ele reduziu tudo que já tinha, que os outros profetas tinham anunciado, e nós sabemos disso, a gente fala muito disso nas nossas palestras, a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão a lei toda e os profetas. Pronto. E aí? A gente ainda é aprendiz disso, de amar a si, porque muitos de nós desconhecem a sua finalidade na Terra, ainda não busca a sua luz e está ainda revoltado, achando que é injustiçado, que o nosso Criador, ele não é um Criador amoroso, justo e bom. A gente ainda tem dúvida disso, né? A Jesus cabia o quê? O cumprimento das profecias que anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da sua natureza excepcional, do seu espírito e da sua missão divina. Jesus, ele já tinha desenvolvido nele o amor mais puro, que nós conseguimos chegar perto, assim, de uma comparação quando a gente pensa nas mães, que são os seres que amam incondicionalmente. As mães, os pais, estou falando, né, dos genitores. Mas o amor dele ainda era muito maior por nós, é ainda maior por nós, tanto que ele vem à Terra, reencarna, passa tudo que ele passou, deixa um monte de ensinamento e vai embora. E continua cuidando da gente. Vai embora, entre aspas, está conosco o tempo inteiro, né? Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida é aquela que é vivida no reino dos céus. O reino de Deus não é deste mundo. O reino do meu Pai não é aqui. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, eu vos amo desde ontem. Alguém tem dúvida disso? Alguém que está nesta sala, neste momento, tem dúvida disso? Que Jesus nos ama? Que tudo que ele fez foi por amor? Né? E nós temos muitas evidências disso, muitas evidências. Nossas evidências são enormes, né? Nós seguimos os seus ensinamentos desde há 18 séculos, né? E a gente... já são 21, né? Eu li 18 lá no Evangelho. Há 21 séculos. Nós já temos ensinamento de Jesus e nós ainda estamos capengando. Carlão já me corrigiu aqui, obrigada, amor. Né? Ensinamentos de amor. Onde ele passou, ele nos mostrou como que a gente ama o próximo. Sendo indulgente, benevolente, perdoando as ofensas. Ele era um dos maiores cumpridores das leis. Ele nos mostrou o seu amor pelas curas, os milagres que ele fez, né? Ele mostrou o seu amor aos apóstolos, às mulheres, aos leprosos, às famílias que eles visitavam, aos cobradores de impostos. Ele amava indistintamente, não ficava escolhendo. E o máximo que ele demonstra o seu amor por nós foi quando ele morreu na cruz, né, para nos proteger, para nos ensinar o que é ser temente a Deus. Entretanto, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não disse tudo, né? Ele falou tudo em termos mais ou menos explícitos, mas ele não disse tudo para nós. Ele disse assim: eu me vou, mas enviarei o Consolador prometido, né? Então, ele disse assim: algumas coisas ele nos ensinou, mas
o conhecimento da época não era suficiente para que ele avançasse, e assim como os ensinamentos de Jesus, eles vão continuar. Conforme nós estivermos mais desenvolvidos em mundos mais evoluídos, nós vamos continuar aprendendo com Jesus, né? Mas naquele momento era necessário que a ciência se desenvolvesse para que as suas ideias também fossem avançando, que nós pudéssemos também conhecer, entender o que ele estava falando, né? No livro, então, do Leon Denis, que eu estou citando, o livro O Porquê da Vida, tem uma outra lição que fala assim, os problemas da existência. Ele fala que é importante a gente saber, antes de tudo, quando a gente aprende o que somos, o nosso destino, por que a gente veio, o que a gente deve exercer, é importante a gente saber por quê. Porque quando a gente entende isso, a gente consegue fixar um alvo à nossa vida. A gente dá sentido para a nossa vida. Então, essa é a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Tudo que o homem faz e desenvolve, cresce, é para ele aprender, né? O seu destino. A concepção do mundo, da vida, ela determina os nossos deveres. Nisso que consiste o mal da época, as causas da perturbação, o que pesa sobre todos nós. Nós não sabemos o destino, o nosso destino, o destino da Terra. Quanto menos pessoas sabem, e é isso que o Espiritismo veio nos revelar, né? Muito claramente, ele veio nos revelar que nós, qual é o nosso destino? De espíritos eternos, né? Aí fala aqui, o homem ignorante, o Leon Denis continua falando, é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente uma rota sem conhecer o ponto de partida, nem o ponto de chegada. E, gente, vamos combinar, tem um monte de gente que não entende por que nasceu e para onde que vai. Muita gente ainda tem esse. Esse é um trabalho nosso. O mesmo sem saber o motivo da sua viagem. O que resulta o quê? Sem dúvida, resulta em estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo sem cuidar do alvo que deve atingir. Nós viemos praticar a teoria lá no plano espiritual e aqui a prática, o amor, a caridade, o autoconhecimento, a autotransformação. Esse é o nosso alvo aqui na Terra, né? Só que Leon Denis diz assim, que existe um vácuo e uma obscuridade das doutrinas religiosas. Os abusos que engendraram algumas doutrinas lançam muitos espíritos no materialismo, né? E aí, quando a religião ela não conforta, como é a doutrina espírita, a gente fica disposto a acreditar que tudo acaba com a morte. Quando a gente acha que existe a morte realmente e que morreu, acabou, né, que é um pensamento dos materialistas, pouco importa, então, se você ama, se você trabalha para o bem, se você acredita na equidade, tanto faz. Se você é egoísta, se você não é egoísta. Por quê? Porque morreu, acabou, né? Mas aí o Cristo veio e disse assim, na nova era, é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar no mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações, e aí tá, todos significa todos, até os nossos, claro, principalmente os nossos, a caridade, o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. Esse texto está na íntegra no Evangelho segundo o Espiritismo. É a lei do progresso a que a natureza está submetida que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, o nosso ânimo
deve vir também dessa certeza que Jesus já anunciou a nova era, né? E ele disse que todos nós da Terra iríamos viver, trabalhar por esta nova era, né? São chegados os tempos em que a gente tem que desenvolver essas ideias de progresso que estão nos desígnios de Deus. Não se acredita, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Olha isso que está escrito nesse texto. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Nós sabemos bem disso. Será quantas encarnações que nós temos? Nós já somos espíritos, né, experimentados, antigos, né? E aí a gente sabe. Por isso a gente hoje já faz uma opção mais profunda de viver o cristianismo. Não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, fica um pouco mais fácil agora entender a transição planetária. Ela é necessária, esses abalos, toda essa discussão que está acontecendo no mundo, todo esse avanço da ciência, todo esse despertar que nós estamos fazendo com muita dor, que nossos irmãos estão fazendo com muita dor, é porque nós só vamos atingir a maturidade assim, né? O espiritismo é de ordem divina, pois ele se assenta nas leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. O reino do Cristo, passado já 21 séculos, aqui que eu li 18, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Olha isso, gente. O reino do Cristo ainda não veio. Cristo, os cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. É um convite para que a gente volte ao Mestre. E ele nos convida assim: eu vos amo desde ontem e vos amarei até o fim dos tempos. Ele está nos esperando, até hoje, nos convidando a entregar o nosso coração para ele, a nos sentirmos filhos de Deus, a olharmos o nosso irmão e vermos nele um irmão, e por isso amá-lo, com todos os seus defeitos. Ele está nos convidando a olhar a natureza e sentir Deus, que nos rodeia com a sua energia, com o princípio inteligente. Ele está nos convidando a sermos menos egoístas, né? Ele está nos convidando a voltar a ele. Então, nós nunca fomos tão convidados e tão necessitados de Jesus como estamos agora. Tudo, olha que ele fala, tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Nós não vamos viver o mundo da regeneração se nós não aprendermos a amar. Mas não é amar só quem a gente quer, só os nossos familiares. Não é amar com condições. Ah, eu te amo porque você vai fazer tudo que eu quero. Não é esse amor, não é esse amor terreno. É um amor sublime, o amor que Cristo tem por nós, né? Porque ele disse assim, meu reino não é deste mundo. Ele disse claramente o quê? Que o mundo, a vida futura, não é aqui na Terra. E aí, por isso, nós precisamos nos fortalecer, porque a gente vê tanta gente desencarnando e a gente começa a maldizer o Covid. Claro que o Covid não é uma coisa boa, mas essa energia que nós estamos produzindo, ai, nossa, perdemos tanto, ai, a vacina, ai, isso, ai, aquilo, essas coisas todas estão congestionando ainda mais a Terra e a nossa força, o nosso ânimo. Nós podemos, com isso, irmos desanimando, certo? E o convite é exatamente outro, é nós lembrarmos, principalmente nós cristãos, e aí não estou falando só para os espíritas, que o reino de Deus não é desse mundo, e que se ele nos ensinou que nada acontece por acaso, ninguém está
enfrentando, seja o que quer que seja, por acaso. Está no plano de Deus. É necessário passar, faz parte do crescimento, faz parte de buscar a nossa luz interior. Né? Então, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão teria. Se a gente, de viver tudo isso que a gente vive, se a gente não esperasse aquilo que Jesus nos explicou, que o reino de Deus não é aqui, e que nós, então, precisamos buscá-lo, e tudo mais nos será dado. Olha que lindo isso. Buscar o reino de Deus e tudo mais nos será dado. Do Evangelho tem também esse capítulo, que é o capítulo 4, Meu reino não é deste mundo, falando sobre a realeza de Jesus. E fala que a gente compreende, todos nós já compreendemos, nós pelo menos que somos cristãos, que ele não é só o rei dos reis lá no universo, lá no plano espiritual. Será que ele não é a realeza aqui da Terra também? Para nós é. Para nós ele é o nosso rei, ele é o nosso mestre, ele é o nosso irmão, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, ele é o nosso amigo. Porque é claro que nós, sempre que precisamos, né? Nem que seja ai Jesus, a gente está chamando por ele, né? E nós temos intimidade com ele, nós que somos espíritas, né? Nós sabemos que Jesus, ele coordena, ele é o coordenador do planeta, ele está à frente de todas as coisas. E nós sabemos, porque nós sentimos, em alguns momentos de nossas vidas, o amor puro que ele derrama sobre nós. Né? E ele nos ensinou o sentido do amar. Por que amar? Né? Como se ama? Ele explicou tudo isso na prática. Ele foi nos mostrando o quanto ele era feliz amando. E quando a gente consegue fazer o bem, quando a gente consegue amar, quando a gente consegue não julgar alguém, quando a gente consegue um dia inteiro ficar bem vigilante, né? Vivendo, praticando Jesus, perguntando como será que Jesus faria isso, nós temos um dia mais feliz. E aí ele disse, porque ele nos ensinou isso, que esse é a nossa maior lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E nós viemos para fazer isso. E quando ele diz assim, e eu vos amarei até o final dos tempos, ele está dizendo assim, logo que ele desencarna, né, logo que ele morre na cruz, ele ressuscita. Desde aquela época ele já está dizendo, estou aqui ainda, ressuscitou. Fez várias aparições depois da morte, não desamparou os apóstolos, orientou, os recebeu no plano espiritual, né? Governa a Terra até hoje, é o nosso governador, o nosso guia. Ele enviou o Consolador prometido, como ele nos prometeu, né? E ele conta conosco também. Ele nos estima, ele nos dá bom ânimo todos os dias para o trabalho do bem. Derrama sobre nós todos os dias. Ele nos governa, ele nos protege. E aí eu quero contar para vocês que na nossa reunião de quinta-feira, nossa reunião mediúnica, um dos nossos mentores, na sua mensagem de encerramento, disse assim, tenham ânimo, né? Não fiquem assim, tão abatidos, tão tristes. Acho que o grupo mediúnico chegou cabisbaixa, foi aquele dia que Mato Grosso pontuou 40 mortes só pelo Covid, nós chegamos muito abalados, né? E aí, no final, ele disse assim, que Jesus... Milúcia até colocou nos grupos, vocês ouviram, acho que quem teve tempo conseguiu ouvir, nossos grupos, nosso mentor não estou mais falando, né? Que Jesus, ele está à frente de tudo. E que ele está tão
assim, envolvido conosco, nos amando tanto intensamente, como sempre, como foi lá no início do cristianismo primitivo, como se ele estivesse aqui na Terra, e ele está, né? Não materialmente, mas a sua energia está sendo derramada sobre nós. Então ele fala duas coisas que eu quero destacar para a gente já ir encerrando. A primeira, que nós estamos recebendo do plano espiritual, essa energia que está nos sustentando, todos os dias derrama sobre nós, energias que vêm da áurea de Jesus. Então, para a gente conectar com isso e sentir Jesus, respirando a sua energia, renovando a nossa fé, as nossas células, a nossa saúde, porque é isso que está acontecendo. Então, essa é uma indicação importantíssima para nos dar ânimo. Eu, depois que eu ouvi essa mensagem, eu já ouvi 2, 3 vezes, eu fico tão animada que é perigoso eu sair aqui voando pela janela aqui do meu apartamento, que eu quero trabalhar, eu quero ajudar, de imaginar que eu posso respirar essa energia que está sendo derramada sobre nós, porque senão, ao contrário, nós estaríamos muito mais adoecidos, muito mais acabados, né? E fala também que aqueles nossos irmãos que estão subindo, que estão retornando ao plano espiritual, primeiro que o portal está aberto, e eles estão acolhendo todos os irmãos desencarnados, seja como da onde venham, né? E aí, estão também recebendo os irmãos que por acaso ficaram para trás, estão aqui ainda materializados. Eles estão levando, limpando, ajudando, né? E ele fala assim, aqueles que chegaram pelo Covid, que chegam muito judiados, porque a doença judia muito, né? A pessoa chega muito abatida, esses estão sendo recebidos com um abraço que tem os fluidos de Jesus. Imagina você chegar e ser abraçado, sentir Jesus. Que as compressas que eles fazem, os remédios que estão sendo ministrados, tudo com o fluido de Jesus. Deus, nosso Pai, nosso Criador, autorizou, a pedido de Jesus, que fosse desprendido da sua energia vital, a espiritual, né? No caso, a energia dele. Então, essa energia que ele emana para nós, de tanto amor que ele tem por nós. Então, nós não temos que temer a nada. Está tudo certo, do jeito que tem que ser. A gente só precisa aproveitar para trabalharmos em nós as nossas mazelas ainda, para que nós nos transformemos também. Aproveitar todo esse sofrimento, imaginar os nossos irmãos hoje que estão nas UTIs, que estão lotadas, entubados, e dar sentido à nossa vida, e valorizar a nossa vida, e nos dar, então, o melhor, né? Dar amor aos nossos semelhantes, sermos um ponto de luz onde nós estivermos. Esse é o convite, nós somos convidados ao trabalho, né? É tempo de quê? É tempo de esperança, de renovação, que sejamos nós a elevar a esperança, né? Que sejamos nós, os espíritas, esse é o nosso convite, a dizer que a morte não existe, né? A consolar, a lembrar que o reino de Deus não é desse mundo, né? E que todos que estão voltando estão recebidos com um abraço das energias de Jesus. E que nós todos voltaremos agora, ou daqui a pouco, ou mais lá para frente, que é o que a gente espera, mas que a gente aproveite muito, né, estar aqui na Terra, sentir que Jesus nos ama e nos amará até o fim dos tempos. Para que nós não nos sintamos sozinhos, abandonados, jogados, perdidos no meio desse caos. Nada disso. Todas as instituições vão ser repensadas. Todas, inclusive as religiões, né? Então, tudo isso vem para o bem, para nosso crescimento espiritual. Então, fala assim, creiam, irmãos, nessa mensagem que um dos nossos mentores escreveu para nós também. Creiam, irmãos, que é outra, né? Que foi essa já psicografada.
Tudo tem seu tempo, e o momento atual será capaz de transformar corações daqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. O amor dos que aceitam a doutrina em seu coração poderá auxiliar os homens de boa vontade a encontrarem novamente o seu rebanho e o seu pastor. É isso que nós estamos encontrando o nosso pastor, com mais força, com mais intensidade, enquanto pacientemente esperamos que Deus, nosso Criador, separe o joio do trigo, né? Enquanto nós esperamos o mundo da regeneração, o mundo de amor, enquanto isso, nós amamos. Enquanto isso, nós buscamos com mais força o nosso pastor. Passamos mais tempo com ele, conectados a ele. Escolhemos coisas que vão fazer bem para o nosso espírito, que vão nos alimentar espiritualmente, que vão nos ajudar a fortalecer nas nossas transformações, porque somos ainda muito imperfeitos, somos ainda muito imaturos, somos ainda muito distraídos. Não é hora mais de distração. Agora é hora de saber por que nós estamos aqui. Nós escolhemos estar aqui no momento da transição planetária. Então vamos ser fortes. Vamos ser aqueles que são felizes, porque podem se transformar, porque podem sofrer, porque podem ajudar aqueles que sofrem, né? Porque podem se renovar. Nós podemos isso. E aí que o nosso coração se encha de amor e que a gente possa receber essa oportunidade de mudança de conduta, que o Evangelho pode nos ajudar, que a gente possa fazer isso. E diante disso, que nós possamos orar mais, nos fortalecer os nossos espíritos, né? Fortalecer o nosso ânimo. Por quê? Porque Jesus, é isso que ele está permitindo. Ele está renovando mais uma vez o seu amor a nós, nos fortalecendo e esperando que nós sejamos aqueles que amam também e seus seguidores. Esta mensagem, ela foi psicografada no dia 7 de janeiro do ano 2020, é de um espírito amigo, e eu quis trazê-la para encerrar essa nossa conversa sobre esse momento em que nós somos convidados a não mais falar de amor, mas praticar o amor, viver o amor no máximo que a gente consegue. Que Jesus esteja com todos, meus irmãos. Boa noite. Você vai fazer a prece final, baby? Vou fazer. Quando eu recebi essa mensagem hoje, da dona Ivanete, do nosso grupo da família do Ápice, eu falei, obrigada, Senhor, porque não tem outro jeito de terminar melhor essa palestra. Então vamos, assim, fazer nossa oração final, muito agradecidos por esta oportunidade, né? Dessa reflexão. E aproveitar para sentir mais um pouco, mais intensidade, né? A presença dos nossos mentores, de nossa irmã Maria Eulália, de nossa irmã Nana, de todos os nossos queridos da espiritualidade que nos sustenta e que estão nos ensinando há muitos anos esse caminho do encontro com Jesus. Que esta oração que eu convido a todos a se unirem a ela, aos nossos mentores, para que ela alcance Jesus, nosso Mestre. Que nós possamos, então, sentir os nossos corações repletos de gratidão. Gratidão a esses amigos espirituais que nos trouxeram até esta doutrina maravilhosa, até a nossa casa espírita de Maria Eulália, nossa casa de amor,
que é o nosso oásis aqui na Terra. Então, que nós possamos agradecer todos os dias que lá pudermos estar. Agradecer todos os dias que nós vamos lá. Nós sentimos a energia de Jesus vibrante. Esse privilégio de sermos espíritas, nós possamos agradecer que esses ensinamentos venham dessa casa, né? Que ali seja um lugar onde nós podemos estudar, dialogar, vivenciar. Que Jesus cubra a nossa casa de luz, de paz, que todos aqueles que ali se encontrem recebam as suas energias com mais intensidade de amor. Que Ele proteja todos os nossos mentores, todos os nossos anjos da guarda, que Ele proteja as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos amores, que Ele proteja todos nós, sempre, e que nós estejamos assim como estamos hoje, despertos ao seu amor, ao convite que nos é feito há mais de 2000 anos. Que finalmente nós possamos aproveitar para segui-lo com mais intensidade. Sermos dóceis, fiéis aos seus ensinamentos. Que Jesus, então, nessa linda corrente de amor, de vibração, possa chegar até aos nossos irmãos sofredores, curar as feridas, animar os caídos, recuperar os doentes, curar vidas, como Ele fez e faz até hoje, no seu trabalho incessante de cuidado de todos nós. E que juntos, então, nós possamos dizer muito obrigada, Senhor. Confie em nós, conte conosco, não desista de nós. Nos ensine e nos ajude a termos bom ânimo e que possamos ter vida longa, como a nossa irmã que nos dá esse testemunho tão lindo, de prática, de amor ao próximo. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja em todas as partes e que o amor se faça todos os dias em nossas vidas e na vida do nosso próximo. Que Jesus esteja com todos. Que assim seja.